Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Olá, irmãos e irmãs. Então, iniciamos hoje o nosso 9º dia do 31 Dias com Maria. Vamos para a nossa oração inicial, né? Aquela que a gente faz todos os dias, antes de oração preparatória, né? Todos os dias. Estou procurando ela aqui no meu livrinho para me soltar ela aqui. Enquanto isso, eu vou pondo aqui, para a gente ir acompanhando pela tela, tá bom? A Virgem Maria no reino da Divina Vontade. Oração à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha até o regaço materno para abandonar-me como tua querida filha, entre teus braços, e para te pedir com meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a mais grande graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio para que me guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos ver aqui o 9º dia. Qual é a lição do dia, né, de hoje? Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente ir junto. A rainha do céu no reino da divina vontade é constituída por Deus, pacificadora celestial, vínculo de paz entre o Criador e a criatura. Deixa eu entrar aqui na tela para ir acompanhando. Então, vamos lá. Então, Nossa Senhora, o 9º dia, ela é constituída pelo Deus celestial pacificadora, né? E o vínculo de paz entre o Criador e a criatura. Esse é o dia de hoje. Aqui já é as orações, né, que a gente já fez. Então, vamos aqui para a alma, né? A nossa alma rezando para a Rainha do Céu. Soberana Senhora e minha Mãe querida, vejo que vós me chama, porque sente o calor do amor que arde em meu coração, porque quer me contar o que fez no reino da vontade divina a sua filha. Quão bonito é ver seus passos dirigidos ao seu Criador, e como as pessoas divinas sentem os passos dos seus pés. Eles olham para você e se sentem encantados pela pureza de sua aparência e esperam ser espectadores de seu sorriso inocente, ao sorrir e brincar com você. Ó Santa Mamãe, nas tuas alegrias, nos teus singelos sorrisos ao teu Criador, não te esqueças da tua filha, que vive no exílio, que tanto precisa e que muitas vezes a minha vontade, espreitando, gostaria de me esmagar, de me afastar o reino da divina vontade. Então vamos ver essa oração aqui, o final, né?
que tanto precisa, que muitas vezes a minha vontade, espreitando, gostaria de me esmagar, de me afastar o reino da divina vontade. Então vamos para a palestra, né, da nossa mãe. Vamos ver o que ela tem para falar para nós hoje. Abrir bem o coração, os pensamentos, né, para Nossa Senhora nos conduzir, para tocar o nosso coração, né? Filha do meu coração materno, não temas, nunca te esquecerei. Em vez disso, se você sempre faz a vontade divina e vive em seu reino, seremos inseparáveis e sempre levarei você com minha mão para guiá-la, ensiná-la a viver no Fiat Supremo. Então, Nossa Senhora está falando: não temas, nunca te esquecerei. Principalmente, né, se você vive no reino. Não que ela não cuida dos outros, né, mas Nossa Senhora, vive no reino do Fiat Divino. Então, quem vive no reino é inseparável, né, de Nossa Senhora, da Santíssima Trindade e de todos que ali vivem, né? Então, é inseparável. Então, portanto, baniremos todo medo, pois tudo aqui é paz e segurança. A vontade humana que é a perturbação das almas e põe em perigo as mais belas obras, as coisas mais sagradas. Tudo é inseguro. A santidade, as virtudes e até a salvação da alma estão em perigo. E a característica daqueles que vivem da vontade humana é a volubilidade, né? Então, qual que é a característica de quem vive da vontade humana? Ele não é constante, ele é volúvel, né? Então ele pode mudar, né? Ele pode mudar a qualquer hora. Tem um trecho que Jesus fala, né? Que põe tudo a perigo, que a vontade humana põe tudo a perigo e que ela pode, ela muda muito, né? Aquilo que a gente já tem falado nos outros dias, né? A vontade humana ela é cheia de paixões também. Ela não é constante, ela é insaciável, né? Então tem muita coisa que ela coloca em perigo, né? Quem pode confiar naqueles que são dominados pela vontade humana? Ninguém, nem Deus, né? Então ninguém pode confiar, né? Por que que a gente vê o mundo como está hoje, né? A gente, nós vivemos falando isso, né? Nossa, não tem como confiar em ninguém, né? A gente mesmo fala isso. Por quê? Porque o mundo ele está sobre o reino da vontade humana, né? Então, ninguém, como que Deus vai confiar os seus bens, né? Como que ele vai se dar todo, né? Porque na divina vontade é isso, né? É Deus se dar todo e todos os seus bens. A gente viu isso nos dias anteriores, né? Então, como que ele vai colocar num reino humano, né? Numa vontade humana? Fica tudo a perigo, né? Nem Deus e nem homens, né? Isso que eu falei, isso que eu acabei de falar, né? A gente não consegue confiar em ninguém. Assemelha-se àqueles palhetas vazias que giram a cada sopro do vento. Assemelha-se, né? Então, aquelas palhetas vazias que giram a cada sopro do vento. Portanto, minha querida filha, se algum sopro de vento quer fazer você inconstante, mergulhe no mar da vontade divina e venha se esconder no ventre de sua mãe, para que você possa se defender do vento da sua vontade humana. E segurarei você em meus braços, fazendo você firme e segura no caminho do reino divino. Então, o que ela está falando aqui, né? Que a vontade humana é igual paletas ao vento, né? Onde o vento toca, né? Ela vai, ela gira, né? E isso aí é uma inconstância, né? Não tem uma direção certa. Então ela fala, é, quer ser, né? É que ela fala aqui, ó. Se algum sopro de vento quer fazer você inconstante, mergulhe no mar da vontade divina e venha se esconder no ventre de sua mãe, para que você possa se defender do vento da sua vontade humana. Agora, minha filha, siga-me perante a suprema majestade e me escute. Então vamos lá.
Com meus voos rápidos, alcancei seus divinos braços, e quando cheguei, senti seu amor regurgitante, que, como ondas impetuosas, cobria-me de seu amor. Oh, quão lindo é ser amado por Deus! Nesse amor você sente felicidade, santidade, infinitas alegrias, e a criatura se sente tão embelezada que o próprio Deus se sente arrebatado pela beleza utópica que infunde na criatura ao amá-la. Eu queria imitá-los e, embora pequena, não queria ficar atrás do amor deles. Então, das ondas de amor que me deram, formei minhas ondas para cobrir meu Criador com o meu amor. Nossa Senhora era ousada, né, no amor, né? Nossa Senhora, ela é ousada no amor, né? Então, de tanto amor que ela sente, né? Sentia de Deus, que ela não queria ficar atrás de devolver o amor, o mesmo amor para Deus, né? Então, as ondas que ela recebia, né? Ela formava ondas de amor também, né? Então, ela sempre ousada no amor, né? Sempre devolvendo o amor. Ao fazê-lo, sorri, porque sabia que meu amor nunca poderia cobrir a imensidão do amor deles. Mas contudo, lá eu fiz o teste, e no meu lábio o meu sorriso inocente apareceu. Então ela via que o amor dela nunca ia conseguir cobrir o amor de Deus, né? Então ela estava vendo a imensidão do amor que é de Deus, né? O corpo supremo sorriu ao meu sorriso, e comemorou, e brincou com a minha pequenez, né? Deus sorri, né? Às vezes com a nossa pequenez, né? Hoje eu lembrei disso, eu falei assim, nossa, eu lembrei de uma situação, vou falar bem a verdade. Eu lembrei de uma situação, eu acho, e eu vim rindo. Agora essa parte de Nossa Senhora me lembrou hoje à tarde. Eu tava, até tô gravando agora porque eu tava fazendo umas coisas à tarde. É, eu lembrei de uma situação, né, que Jesus falou assim: não, vocês têm que abrir a boca para falar. Né? Tem que falar, tem que falar e tem que falar. E eu nessa obediência, né? Eu tava pensando nisso à tarde, falei, meu Deus, acho que até é inocente, né? Aí eu participo muito tempo, né, de uma reunião de casais, aí chama o MFC, né? Mas lá ninguém conhece a Divina Vontade, né? Ele tá ainda. Ninguém conhece, ninguém, né? E aí a reunião retrasada, eu abri a boca que nem matraca. Falei, falei, falei. E ninguém entendeu nada, né? Aí eu vim embora, assim, saí da reunião e vim embora conversando com Jesus. O senhor falou que era para eu falar. E ninguém entendeu. E tal, e vim falando. Falei assim, eles acharam que eu sou uma louca. E vim, né? Aí na outra reunião que foi esse mês, eu já não abri a boca mais, assim. Eu vim, porque daquele dia eu entendi. Eu entendi que não é pra gente falar, mas também não é pra ser do jeito que eu falei. Era pra eu esperar a hora, né? Deus dá, escutar, sabe assim, perceber, esperar a vida também, né? Esse motor divino, né? Ajudar a gente, né? A falar, assim, falar na hora certa, né? E aí, nessa outra reunião, eu vi a diferença de como eu me comportei e eu comecei a dar risada, porque foi exatamente isso. Eu falei assim, nessa inocência, né? Chega até a ser uma coisa inocente, porque, igual ela falou assim, a gente quer corresponder a esse amor divino, né? Então, é igual Nossa Senhora que estava falando aqui. Ela falou, recebia ondas de amor e eu queria corresponder a esse amor, eu queria dar o amor de volta. Queria dar o mesmo, né? Mesmo amor de volta. E é exatamente isso, né? Que veio isso que aconteceu hoje, eu lembrei disso. Eu falei assim, nossa. E aí eu vim dando risada. Falei assim, o senhor faz a gente cada. Você deve. Eu pensei isso, eu comecei a rir. Eu falei, você deve rir de mim, né? Porque eu fiquei com toda a confusão, né? Toda a confusão daquele dia, né? E aí eu vim rindo, porque como no grupo a gente estava falando sobre esse assunto hoje, né? De entendendo, né, a hora certa de falar,
Não é tudo que a gente vai lá resolvendo, porque eu tô na divina vontade, eu tenho que ir falar tudo e resolver tudo e ver um negócio errado. Não, tem coisas que Deus só quer que a gente escute, que a gente ouve, de certa forma repare, preste atenção para a gente aprender, né? E aí foi isso agora, e nesse pedaço da Nossa Senhora, eu lembrei disso. Eu falei assim, e lembrei disso que eu vim sorrindo. Na verdade, eu vim sorrindo, eu vim e achei graça. Eu falei, meu Deus, que confusão você me põe. Você deve rir de mim. E eu pensei desse jeito, eu comecei a sorrir, falei, você deve rir aí em cima, porque na verdade exatamente era querendo corresponder ao amor divino, né, também, né? Então, me lembrou disso. Ela falou e comemorou e brincou com a minha pequenez, né? Na nossa pequenez mesmo. Por isso que eu falei, foi até inocente da minha parte, né? A intenção era de corresponder ao amor divino, né? Então a gente vai percebendo também a vida divina em nós, né? Nesses detalhes, assim, né? Então a hora que a gente lê aqui, ou o livro do céu, aí conforme a gente vai passando os nossos dias e vai vivendo, a gente vai percebendo tomando vida na nossa vida, né? A nossa vida tomando essa vida divina também. Vamos continuar. Agora, no mais belo de nossos estratagemas amorosos, lembrei-me do estado doloroso de minha família humana. Então, assim, ela tinha toda essa alegria, igual eu falei para você, tinha toda essa intimidade com Deus, de brincar com Deus, de sorrir, de, né, toda essa intimidade, né, toda essa vida. Aí ela olha para a família humana na terra, e de que eu também sou de sua linhagem. E ó, como isso me murchou! E eu orei para que a palavra eterna viesse abaixo para redimi-la. E eu disse isso com tanta ternura que consegui transformar o sorriso e a festa em lágrimas. Né? Então ela estava sorrindo, estava toda feliz, estavam todos felizes, mas aí ela lembrou da família humana. Quem que lembrou da família humana nela? É o próprio Deus que movia ela, a própria vontade divina, que mostrou as dores para ela, né? Aí ela orou, né? Porque a gente já viu, né? Acho que foi no passado, né? Ou de ontem, que só uma alma pura poderia pedir a palavra eterna, né? Só uma criatura que tivesse essa pureza, né? E só teve Nossa Senhora, então só ela podia pedir, né? E ela pediu, e ela chorou, né? O Altíssimo ficou tão comovido pelas minhas lágrimas, muito mais do que lágrimas de uma menininha, que ao me sacudirem ao seu divino peito, me secaram as lágrimas e me disseram: Filha, não chore, seja corajosa. Em suas mãos nós colocamos o destino da humanidade. Nós lhe demos o mandato. E agora, para consolá-la ainda mais, nós fazemos a paz entre nós e a família humana. Olha que lindo, gente. Portanto, é dado a você para fazer a paz acontecer. O poder da nossa vontade, que reina em ti, impõe-se a nós para dar o beijo da paz à humanidade pobre, caduca e insegura. Então, lembra, o poder, ela é possuidora de Deus. Ela é possuidora. Então, como alma pura, então isso que Nossa Senhora fez de pedido era a vontade do próprio Deus, né? Porque ela vive na vontade divina. Então, tudo que ela pensa, que ela faz e tudo que ela pede, tudo é a própria vontade divina. Porque quem vive na vontade divina não pede coisas estranhas a Deus, entendeu? Então, esse pedido, essas lágrimas, é do próprio Deus. É o próprio Deus que quer vir à Terra e fazer a paz da humanidade. Mas ele precisava de uma criatura pura que viva na vontade dele para pedir, né? A que pedia, né? Então, isso que estava falando ontem, né? Só Deus pode salvar o homem, mas ele precisava de uma criatura que vivia, que tinha a mesma vontade dele para pedir,
né? Então, por isso que a gente vai entendendo quem é Nossa Senhora, né? Quem pode dizer-lhe, minha filha, o que meu coração estava sentindo sobre essa condescendência divina? Foi tanto meu amor que me senti desmaiada e delirante, procurando outro amor para refrescá-lo. Agora uma palavra para você, minha filha. Se você me ouvir, peraí, pulou um pouquinho mais aqui. Se você me ouvir banindo sua vontade, né, dando lugar real ao divino fiat, vamos lá, presta atenção. Então, se você me ouvir, né, banindo, né, não fazendo a sua vontade, banindo, tirando a sua vontade, dando lugar real ao divino, você também será amado com amor utópico por seu Criador. Você será seu sorriso, você o celebrará. E você será um laço de paz entre o mundo e Deus. Gente, olha isso. Eu vou ler de novo. Agora uma palavra para você, minha filha ou filho. Se você me ouvir banindo sua vontade, então, né, banindo, né, tirando a sua vontade, não vivendo da sua vontade, né, dando lugar real ao divino fiat, né, vivendo a vontade divina, você também será amado com amor utópico. É um amor, acho que utopia, se eu não me engano, é um sonho, né, por ser o Criador, né? Então, eu vou até ver aqui, mas eu lembro da palavra, mas o significado, vou pôr como utopia, né? O que é utopia? O significado. Lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições políticas e econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Então, é um amor de completa felicidade e harmonia, né? É um amor perfeito, né? Então, aqui, utopia é algo perfeito, né? Um amor perfeito, amado com amor perfeito por seu Criador. Você será seu sorriso, você o celebrará, e você será um laço de paz entre o mundo e Deus, né? Você também vai ser igual ela, uma pacificadora, né? Então vamos lá, pontos de meditação. Em Deus tudo é paz e segurança. A grande conhecedora de Deus, a única que o conhece muito bem, porque toda a divindade se entregou à Divina Maria, não tem segredos para ela. E ele não tem razão para não confiar totalmente nela e a ama como nenhuma criatura do universo. Hoje nos confirma em letras muito claras uma grande verdade de fé. Em Deus tudo é paz e segurança. A aura mística, aqui ó, tá aqui nesse lugar, tá? Porque deu um pulo, eu rodei a tela aqui. A aura mística e sobrenatural que envolve aqueles que entram nos caminhos celestiais da vontade divina é, acima de tudo, precisamente essa profunda sensação de paz, tá? Então a paz ela é constante, percebida como um estado permanente da alma. Então a paz quem vive na divina vontade, um dos sinais se ela vive na divina vontade, se ela está em paz, né? Que não se abala com as vicissitudes da vida humana que muitas vezes agitam. Os corações dos pobres filhos da humanidade, Deus é paz. O Jesus ressuscitado cumprimentou o seu povo dizendo: paz para vocês. Então, assim, que quer dizer essa paz também, mesmo na divina vontade? Não é que as coisas não estão acontecendo, não é que às vezes você não vai chorar, não tem nada a ver com isso. A paz de Deus, ela é diferente, porque nós estamos numa terra, né? Nós estamos no mundo, nós estamos vendo coisas,
né? Tem muita coisa que acontece à nossa volta. A paz é o quê? É, a hora que vou dar um exemplo, né? A hora que você vê assim o interior, você vê que você não tem maldade, entendeu? É até difícil explicar isso. Porque você vê que não tem maldade, não tem más intenções em você, entendeu? Então você está em paz por isso, né? Você está com Deus, você. Eu tô um pouquinho de dificuldade de explicar, porque não é que na divina vontade a gente não tem sentimentos, às vezes, ou que a gente não chora, né? Ou que não acontece alguma coisa, não é isso, né? Você não viu que Nossa Senhora chorou aqui nesse trecho, que ela chorou? A hora que ela viu a humanidade, ela chorou, o jeito que estava, e se converteu em lágrimas. Então, vocês estão entendendo? Não é que as situações que acontecem não nos vão fazer chorar, não é isso. Mas a paz, ela é diferente. É porque, como você tem o coração puro, você vai sendo purificado na divina vontade. O teu coração vai ficando puro. E aí, tudo o que acontece, às vezes que acontece, mesmo que você chore, você não tem maldade. Entendeu? Então, aí você olha, você não está ofendendo a Deus, né? Você não está desejando mal, não está fazendo coisas erradas. Então, isso tudo é paz, né? Então, por quê? Porque é assim que Deus é, né? Se Deus é bom, Deus é, e você é, porque Ele se derrama em você, né? Então, é por isso, né? Então, é nesse sentido. Eu não sei se eu consegui explicar, tá bom? Ele é o pacífico. A Divina Maria é a pacífica. Os filhos da vontade divina são os filhos da paz, né? Deus também é segurança. Assim que entendemos que estamos imersos na vontade divina, estamos rodeados por ela, a encontramos e podemos desfrutá-las em todos os lugares dentro e fora de nós, colocando a mão em nossos corações para ouvir a sua batida, olhando para a forma de nossas mãos, voltando nosso olhar para qualquer criatura que nos rodeia, ouvindo os sons da natureza, os sons do pássaro, o canto dos grilos, o bater da chuva, respirando o cheiro das flores, a grama, o cheiro da comida, e saboreando os frutos da terra, reconhecendo sua mão providente a cada momento do dia. Então a gente começa a reconhecer, isso é muito importante. Percebendo como ele organiza tudo e fornece tudo. Nossa, isso aqui é muito importante. Eu também tenho um exemplo que me aconteceu de ontem, também nessa situação, né? Por que que paz e segurança? Por que que é seguro, né? A divina vontade. A gente começa a perceber os mínimos detalhes na nossa vida, né? No começo, às vezes, quando a gente está começando a aprender, a gente não presta tanta atenção, assim, mas vai indo, você fala, nossa, mas isso não é normal, né? Tipo assim, não é normal isso, sabe? Acontecendo algumas coisas na vida da gente, você fala, não, isso não é normal, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, 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 Deus. Porque ontem aconteceu uma coisa que, que você fala, meu Deus, o Senhor cuida dos mínimos detalhes, né? Ontem, assim, como que é o meu dia a dia, né? A minha filha, ela está estudando numa cidade que não é na minha, né? Não é a cidade que a gente mora. Então, e a aula dela é integral, eu tô morando nessa outra cidade. Então, o que que acontece? Final de semana eu vou para minha casa e eu tô vindo mais na segunda-feira, bem de manhãzinha, eu tenho que levantar de madrugada e vindo para essa outra cidade. Demora uma hora só para me chegar, sabe? De carro. Pego o carro, demora uma hora de viagem aí de estrada para me chegar nessa cidade que eu moro durante a semana, vamos dizer assim. E aí, ontem eu ia vir, nós temos dois carros, né? Temos um carro mais básico, mais sim, normal, né? E esse é um carro que usa eu e minha mãe, né? Então fica lá com a minha mãe e eu uso é meu e dela.
E meu marido tem outro carro, que é um carro maior. Mas onde a gente está morando aqui, na cidade onde ela está estudando, é um predinho e a garagem é muito pequena. Não cabe o carro grande do meu esposo. Aí eu sempre venho mais com esse menor para poder entrar na garagem. E a minha mãe não levou o carro lá cedo para eu vir. Meu marido falou, vai com o meu. Eu falei, não, o seu fica lá fora, no tempo, né? Porque daí eu tenho que deixar na rua, fica no tempo. Eu falei, eu vou com esse menor mesmo, tanto faz, né? Tá ótimo, é um carro normal como os outros, bom, não tem nada de errado com o carro. Aí meu marido falou, mas vai com o meu. Eu falei, falei pra ele, vai ficar no tempo. Enfim, a minha mãe não levou o outro carro lá em casa. E aí eu levantei de manhã, de madrugada, ela não veio. Eu falei, ó, vou ter que ir com o seu carro mesmo. Vim com o carro do meu esposo. Falei, ó, vou ter que ir com o seu mesmo. E vim. Aí, aí quando é assim, ela vai lá e leva o carro pro meu marido usar lá, né? Pra ele trabalhar lá. Então ele precisa do carro também, do outro mesmo. Aí ontem à noite ele me liga, ele falou assim, Liliane, o carro da sua mãe começou a falhar, parou de funcionar. Estragou uma pecinha, não é nada demais, que é um negócio lá na gasolina, que estava cortando a gasolina. Arrumou hoje, né? Então ele falou: se você tivesse ido com o carro, você tinha ficado na estrada. Vocês estão entendendo? E eu falei assim: meu Deus. Eu falei assim: Senhor, pensei comigo, falei: meu Deus. E eu tava aqui, vamos supor, né? Eu ia vir com outro carro mesmo, pensando assim, lá eu guardo na garagem, esse que eu não posso guardar e tudo mais. Mas Deus não está preocupado com a garagem, Ele está preocupado comigo. De eu vim na estrada, né? Com a minha filha, com a minha. Vocês estão entendendo? Deus estava preocupado com a minha segurança. Eu não estava, né? Ele sabia que ia dar problema na estrada. E eu tive que vir aqui do meu esposo mesmo. E vim. Não fiz confusão no outro dia, nada a ver, não fiquei nem pensei nada da minha mãe, porque ela não tinha levado, nada disso. Simplesmente eu levantei e falei, nossa, a mãe não apareceu, né? Não sei se a comunicação nossa foi meio errada, se ela ficou me esperando lá para fazer a troca do carro, sei lá o quê, não sei. Só sei que ela não apareceu. Eu falei pro meu esposo, então eu vou com o seu carro mesmo, tá? E vim. Aí depois de tarde ele me fala isso, falou, olha, o carro parou de funcionar. Então, se eu tivesse ido, você tinha ficado na mão aí. Você ia te dar problema para levar minha filha na escola, porque aqui é longe a escola, né? Eu tenho que levar ela, buscar, né? Eu tenho 4 viagens que eu faço com ela por dia para a escola, né? Que ela vem, que eu falei que é quase integral, daí ela vem almoço, tem que voltar e sai 5h30. Ela entra às 7 da manhã, sai 12h30, volta às 2 e sai 5h30 da escola. Então, para ela vir a pé é muito pouco tempo, né? Pela distância e tal, e é cansativo, então eu tenho que levar e buscar. Ia dar problema, né? Então você vai vendo assim, coisinhas. Esses dias eu percebi coisas até no meu trabalho, muito no meu trabalho, né? Com linha, pra vocês terem uma noção, linha, com uma linha. E aí eu percebi, né, que Deus estava me avisando que eu tinha que trazer uma linha lá de casa para cá, que eu ia ocupar ela aqui. Eu vi no meu olho, assim, eu vi eu vendo a linha lá em casa. Eu não estava nem pensando na linha. Eu olhei e falei, nossa, será? E não é que eu ia ocupar aqui mesmo? Vocês estão entendendo? Então, assim, lógico, né, que não é só isso, mas eu estou falando, assim, detalhes que passariam batido na nossa vida. Se a gente não tivesse na divina vontade. Lógico que é muito mais amplo do que essa segurança. Lógico que é uma segurança espiritual, né? Lógico que é muito mais amplo do que isso, né? Não é? Eu falei de coisas até materiais, né? Mas até coisas até humanas de uma vida natural. Mas eu estou querendo dizer que, colocando exemplo assim, até dessa vida natural, né? Até dessa vida natural. E na vida espiritual é muito maior, né? Muito maior, assim. Já percebi coisas muito grandes, até na vida espiritual também, né? Então, por isso que fala que é tudo paz e segurança. Né? Eu falo é segurança até na dor, né? Eu percebi uma coisa, né, também na minha vida, que foi na dor, quando eu perdi meu pai, né? Quando eu fiquei, né, fiquei sem meu pai.
E com o tempo eu fui percebendo que isso foi no âmbito espiritual, né? Eu fui percebendo, eu ficava assim, quando eu perdi meu pai, eu falei, nossa, e agora? Eu tô sem pai, tô órfão de pai, né? Aquela presença física do seu pai, né? E foi indo, assim, né? Conforme foram passando o tempo. Eu sei que o primeiro ano é muito difícil pra gente, então a gente não percebe tanto assim, né? Quando a gente tá no luto. Mas depois eu fui percebendo Deus como pai nas pessoas, no meu marido, nas orações, nas inspirações. E vocês estão entendendo? Porque eu fiquei pensando assim quando meu pai morreu, né? E agora, né? Quem que vai ser meu pai? Quem que vai ter a visão de pai? Quem que vai me aconselhar? Não sei o quê. Essas coisas. Mas como Deus, que é o pai verdadeiro, é o primeiro pai, né? O pai verdadeiro, eu sei que eu agradeço ele pelo que ele me deu de pai, mas nossa, meu Deus me deu um pai maravilhoso, né? Fisicamente. Então, quando ele estava aqui na Terra, né, ele fez o seu papel de pai, né? Aquilo que Deus esperava dele. Então, Deus, lógico, se correspondia através do meu pai. Mas quando ele precisou levar meu pai, chegou o tempo do meu pai de ir para o céu, ele se mostrou de outras formas, né? Nunca me deixou órfão, né? Porque o meu pensamento quando meu pai morreu foi isso, fiquei órfão, né? Então, é isso que eu falo. Então, até nas dores, né? Nossa, ele vai se revelar, né? Então, na divina vontade, às vezes por uma ordem natural, né? Assim, quando a gente tem as pessoas por aqui ainda, ao nosso redor, ele se manifesta, né? Hoje, muita coisa no meu esposo, né? Mas o dia que meu esposo faltar, ele vai se manifestar de qualquer maneira, né? Ele vai estar, a gente, o nosso diálogo é ligado, né? Principalmente na divina vontade, né? Uma ligação completa, né? Então, é por isso, né? Então, nós nunca vamos estar assim abandonados, né? A vontade humana, ela se sente abandonada, né? Mas com a vontade divina, não, né? A gente não vai ter isso. Vai ter segurança, viu que ele falou segurança e paz. Então, vamos terminar aqui. Se eu fosse andar num vale escuro, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então é o Salmo 90. O teu cajado e tua mão me dão segurança. Abençoe, Senhor, em todos os momentos dos meus lábios sempre. Cantem o seu louvor. Então, outro Salmo, 33. A vontade humana perturbadora e volúvel. É difícil passar do Oceano Pacífico e da rocha sólida da vontade divina para considerar a dolorosa miséria da vontade humana. O perturbador das almas. A mina errante que põe em risco e suja até coisas mais belas e santas. Nenhuma virtude é segura em uma vontade que age, pensa, deseja, raciocina e opera humanamente, e muito em perigo e até a sua salvação. O que é preciso para o voo. Não, peraí. O que é preciso para o vômito e a cobra abominável seduzirem uma fraca vontade humana com um prazer carnal baixo e desprezível de 5 minutos. Um excedente de nauseante e venenosa baba do inferno? Os homens são mais inconstantes do que as palhetas, totalmente não confiáveis. Não é por acaso que a Sagrada Escritura declara veemente: Maldito é o homem que confia no homem, que se apoia na carne. Não há necessidade de dar exemplos, porque quase todos os homens vivem assim. Né? Então, eu também vou passar porque é aquilo que eu já falei, né? Hoje, se a gente olhar ao nosso redor, a gente não pode confiar em ninguém, não tem, né? A gente confia mais em quem está ligado com Deus, né? Então, a nossa confiança, não é que a gente não confia em ninguém, porque a gente tem pessoas que a gente sabe, conhece, que está vivendo, né? Eu não posso falar que eu não confio em ninguém, porque eu tenho pessoas que eu convivo
que estão vivendo na vontade divina. Então, não tem como eu falar que eu não confio nelas, porque é o próprio Jesus que vive nelas, né? Então, eu confio em Jesus nelas, né? Então, por isso, não é na parte humana ali, né? Mas como eu dá para perceber claramente qual é a intenção, né? Tem pessoas que estou convivendo já há quase 3 anos ali, então muita coisa a gente já viu delas falarem, né? Delas mesmo, e aí a gente vai conhecendo mesmo, a gente percebe a intenção de deixar Deus viver nelas. Então não tem como eu falar que eu não confio nelas, não posso, porque daí eu estou desconfiando do próprio Jesus. É por isso. Então, a pessoa que está vivendo na divina vontade não vai ter como eu desconfiar, porque eu estou desconfiando do próprio Jesus, né? Mas aqui é para a gente desconfiar de pessoas que estão vivendo na vontade humana, né? Não é quem está vivendo na divina, né? Por isso que a gente confia tanto em Nossa Senhora, né? A gente não tem dúvida no nosso coração quando é Nossa Senhora que fala, né? Não tem, porque a gente a conhece, que a gente reconhece, né, que é Deus nela, né? Então é a mesma coisa. Então quem hoje, né, quem vive na divina vontade, que eu tenho convivência, eu confio nelas. Claro que eu confio, né? Porque é Jesus que vive nelas. Não há necessidade de dar exemplos, né? Então aqui eu já falei. E se em nossas almas ainda encontramos sinais de inconstância ou perturbação de qualquer tipo, medos emocionais ou psicológicos, medo do futuro, do amanhã ou coisas assim, seria a prova certa de que ainda não cruzamos a porta sagrada da entrada do reino divino, da vontade de Deus, né? Então, se você sente essas perturbações, medos, emocionais ou psicológicos, ainda não cruzou a porta sagrada. Tá, mas não é para se apavorar, tá? Porque muito dessas coisas também que vai acontecendo com a gente, né, medos emocionais ou psicológicos, algum medo às vezes, não é para você se desesperar, é para você entregar, né? Aí você tem um diálogo muito grande com Jesus e com Maria, seja muito sincero, porque várias vezes, mesmo estando na divina vontade, eu tive sim, ó, medos emocionais e psicológicos, só que daí eu vou lá e falo com Jesus, com certeza. Jesus, está acontecendo isso, isso, isso. Tô com esse medo, né? Então eu entrego, né? Tô entregando, né? É uma vontade humana ali, ainda é um medo, é uma a vontade humana ainda conversando com a gente. Mas aí você tá entregando ela, eu vou, eu falo com Jesus por quê? Porque eu tô entregando. Você não quero, é sua, né? Pode trocar pela divina. Né? Então Jesus, aí nisso o que que acontece? É porque tem parte de purificação também, né? A gente também tem o tempo da nossa purificação. Então, isso aqui vem, ó, na nossa mente, ó, porque a vontade humana é igual eu falei, né? Esses dias eu vivi 40 anos com ela, né? Então às vezes ela grita, né? Às vezes ela vem conversar mesmo, mas não é pra gente dar o reino para ela. Não sei se você está entendendo, né? Então, às vezes percebo alguma coisa. Eu não posso deixar esses medos emocionais, psicológicos reinar. Entendeu? Eu vou lá e entrego para Jesus mesmo, com mais força ainda, com mais conversa ainda. Jesus, assim, assim, esse assado. Então, eu não quero a minha vontade, não quer dizer que eu quero a minha vontade, mas ela tá vindo aqui. Mas Jesus usa, né, para ir purificando. E aí a gente, quando a gente, né, por isso que é pra gente ser muito sincero, aí vai passando os dias, assim, né, depois que você percebe até essas coisas, você vai vendo que aquele medo seu, Jesus resolveu. Aí ele aproveita, né? Como fala, né? Para você aumentar a tua confiança mesmo nele, né? Então aí você aumenta a confiança, né? E daí numa próxima você já não fica. Você vai ficando, né? Isso que eu falo, mais em paz, mais com confiança, né? Mais adentrando no reino, né? E mais conhecendo também, né? Então também faz parte, às vezes, do processo, você sentir alguma coisa, tá? Mas você não pode ficar parado nessas coisas. Isso que não pode.
Ah, senti um medo lá do futuro. Ah, não sei, deu lá uma inconstância, às vezes deu um medo. Aí você vai lá e fala, Senhor, olha, hoje isso. Conta tudo. Desaba, fala mesmo, né? Mas aí você vai falar, divina vontade reina na minha vontade, né? Então quer dizer, isso aqui não pode me dominar, né? Não é isso que vai me dominar. E aí Deus, ele aproveita, né, para nos trazer mais conhecimento da sua vontade, né? E aí a gente se aprofunda mais e mais confiança, né? A gente vai adquirindo. Apesar disso, os homens passam a vida procurando por apoio humano, né? Então, quando surgem essas coisas para nós, a gente vai procurar o apoio divino, né? Isso que eu estou falando para vocês é para vocês procurar não apoio humano, é apoio divino, puro divino. Afeições humanas nas quais encontrar certezas e entendimentos humanos. Assim passam de desapontamento em desapontamento, tristeza em tristeza, frustração em frustração, morte em morte, né? Então assim, então é isso que eu falei, às vezes vai surgir, mas como a gente vai atrás de apoio divino, isso daqui, o medo que eu falei, se transforma em confiança, né? As coisas emocionais se transformam em confiança, a gente vai cada vez mais se sentindo mais livre, mais feliz, porque aí você não tem mais um medo. Agora, se você se apoia no humano, você se frustra, né? Porque logo esse medo vem de novo, você não resolve, nunca resolve. Mas é isso que eu falo, vai vir sim na divina vontade algumas coisas, né? Mas também não é, se vir uma perturbação, um medo, não é uma coisa que vai te consumir por muito tempo. É por um pequeno período que eu entendo que é para Deus nos purificar, né? Para Jesus nos purificar e nos trazer a vida divina, o entendimento divino, né? Também assim abrir a nossa mente para o divino e pegar cada vez mais confiança e quanto mais confiança, mais amor, né? Mais assim, mais como que eu posso dizer? Mais a gente quer se libertar que a vontade humana não reine, né? Quanto mais glória a gente dá para Deus para ele reinar também. Os voos de amor de Nossa Senhora nos braços do Ser Supremo. Além de se mover, é fascinante ver a humildade e a desenvoltura despreocupada da Divina Maria, que, embora consciente de sua pequenez e limitações, diante da imensidão infinita do Ser Supremo, não hesita em se empenhar num santo terno amor, tecendo com Deus, seu único amor, os estratagemas amorosos. Então, quer dizer, apesar da sua pequenez, né, ela não se intimidava, né, diante de Deus. A vontade dela era de dar o mesmo amor para Deus, né? Então, isso que faz Deus sorrir, né, as estratagemas dela. Ela via que ela não conseguia superar, mas a vontade era, né? Então, Deus recebe, né? Como roteirista divino de um espetáculo nunca antes visto, ao qual homens, escravos da vontade humana, são indignos de ajudar, mas que entendem, imaginam e desfrutam entusiasticamente os felizes habitantes de vales místicos da vontade divina. Deus raptado por uma criatura, Deus que sorri satisfeito com o amor desta pequena, mas grande divina, Deus que com tal pequenez tira sarro, Deus que celebra com a alma mais pura e encantadora da Madonna. Então aqui, né, passou assim na minha mente, né, não é o Deus distante, né, o Deus que tira até sarro, Deus que sorri, Deus satisfeito, é aquele Deus, então não é aquele Deus distante que está lá no céu e a gente aqui na terra, né, então assim, é como o Pai, né, ela tentou ver que ela poderia competir com o infinito mar do amor divino. E de alguma forma, por causa do amor, preencheu o abismo entre o infinito e o finito. Nessas visões absolutamente celestes, não existe apenas uma imagem do que o paraíso será. Mas o Éden descobriu que pode para se tornar vida aqui na terra.
até a nossa vida pode canalizar através dessas ruas do céu. Certamente não a estes níveis e nem desta forma, não é verdade? Então, assim, nessas visões absolutamente celestes, não existe apenas uma imagem do que o paraíso será. Mas o Éden descobriu que pode, mas o Éden descobriu o que pode para se tornar vida aqui na Terra. Até nossa vida pode canalizar através dessas ruas do céu, certamente não a estes níveis e nem desta forma, não é verdade? Então, vamos continuar aqui. A paz da humanidade. Se alguém cuida da alegria de que a Divina Maria habitualmente em si mesma vive e a confronta com a verdadeira estupidez, insignificância, às vezes horrorosa com que os homens passam, com indigna e muitas vezes barbaramente sua vida terrena, não será difícil para entender a dor que o coração desta incrível criatura que é a Madonna sentiu. Ela sabia o que é viver e viu o doloroso, miserável e mesquinho estado de toda a sociedade humana, exceto somente o dela. Então, é isso que a gente já comentou também, né? Que ela viu a felicidade que ela tinha, estava ali com Deus naquele momento. E a hora que ela olha para a terra, não tinha um homem sequer, um da linhagem dela sequer com aquela felicidade. Pelo contrário, no abismo, né? Então, é isso, né, que tá escrito aqui, que só era ela. Como então não ser tomada como uma compaixão materna, carinhosa e divina e tentar contar ao seu grande Deus? Mas não podemos fazer alguma coisa porque essas pessoas pobres, vestidas de farrapos da vontade humana, entendam o que perderam e encontrem o caminho para recuperá-lo? E Deus confiou para ela, em vista da redenção que o Verbo encarnado teria cumprido, a tarefa de agir como pacificador da humanidade, trazendo-lhe o beijo da paz de Deus e começando a sua missão de fazer os infelizes entenderem que só em Deus e nos seus sagrados testamentos teriam tido a oportunidade de encontrar a paz, alegria e descanso. Então, isso também a gente já comentou, né? Comentei ali em cima de que sobre, né, que Nossa Senhora só ela que poderia pedir, né? E ela porque o que estava vivendo nela era a vontade divina. Então essa era a vontade divina, né, que ela estava na verdade ela estava é isso que a gente sabe, né, que o que a gente passa na nossa mente, no nosso coração, o que a gente sente quando a gente vive na divina vontade, é tudo o próprio Deus, né? Então, eu entendo que essa parte era Deus mesmo chorando nela, vendo nela, né, o homem, né? Então, ela viu com os olhos de Deus, né? Porque ela estava em Deus e Deus estava em nela. Então, é um pedido que Deus fez para o próprio Deus, né? Lógico, a gente na divina vontade é porque a gente é inseparáveis. Então, por isso que a gente pede, a gente concorda com as mesmas coisas, né? Igual a Santíssima Trindade, a gente não fala assim que a Santíssima Trindade ela é inseparável, mas é distinta, né? Então é a mesma coisa, né? A gente é a mesma coisa. Então a gente tem o mesmo querer, né? Então, mas a gente tá lá, né? Mas a gente então é isso assim, né, que eu entendo dessa parte, né? Então a missão, né, a missão dela, né, era ser essa pacificadora e mas esse era o querer de Deus, né? Podemos fazer Deus feliz e trazer paz ao mundo. Vamos prestar atenção que esse foi o finalzinho, né, da lição, foi algo assim bem interessante. Deus desfruta a felicidade de suas criaturas, porque para aqueles que amam é prazeroso fazer o amado feliz. Portanto, ao entrar neste reino abençoado e feliz, a pessoa realmente dá alegria a Deus. E tendo encontrado paz com ele e consigo mesma,
tornam-se construtores e criadores da verdadeira paz do mundo. A partir do seu pequeno mundo, família, parente, amigos, colegas, membros da própria comunidade paroquial, etc., para continuar depois em todo o mundo. Paz juntamente com mansidão e calma perpétua estão entre as principais características distintivas dos filhos da vontade divina. Assim como o litígio é a marca inconfundível da besta infernal e certa prova de sua presença ativa naqueles que praticam, em vez disso, é lindo ser amado por Deus e provar seus efeitos e dons. O caminho da vontade divina, se ainda não estivesse claro, é acima de tudo e antes de mais nada redescoberto em profunda imersão no Eu Te Amo de Deus, do qual depende toda a nossa vida interior. E isso transforma totalmente a nossa vida. É assim, né? Então, assim, que o filho da divina vontade, o que que ele tem? Paz e confiança, não é? Ele é paz, como Deus é paz, né? Ele por graça. Então, quem vive, né? Ele está falando assim, então o que que a gente vai levar? Nosso meio de convívio, né? A partir do pequeno mundo nosso. A gente vai levar a paz, né? Então aqui, ó, a gente vai levar a paz, não é que como que é essa paz, né? Então a paz não é que eu vou falar amém para todas as coisas. Não é isso. Às vezes vai ter algo, alguém, algum parente nosso com alguma coisa, né? Perturbação, por exemplo. O filho da divina vontade, a boca dele é a boca de Deus. Mas Deus corrige, não é? Mas a correção de Deus, mesmo que é uma palavra dura, às vezes, que a gente vai sair da nossa boca para alguém, naquele momento, você fala assim: nossa, mas que paz é essa que eu tô levando, sendo que até aparentemente parece que você ofendeu, mas não. Aquela palavra é a palavra que Deus queria falar para aquela pessoa. Porque aquela palavra que vai, como Deus conhece, você às vezes você não sabe, mas Deus conhece aquela outra pessoa, aquele outro coração. Então, às vezes aquela palavra, às vezes dura, que às vezes você tem que falar para alguém, vai produzir paz nela depois, ela vai produzir uma mudança nela, que depois vai produzir a paz, que é a paz divina. Por quê? Porque colocou alguma coisa que estava desordenado no lugar, né? Então, não pense assim que o filho da divina vontade, ele é aquele que fica, ai, benzinho, amorzinho. Não, às vezes ele tem que ser firme, como Deus é, como um pai é, né? Aí se você que está na divina vontade, se ele não é tão firme com você, porque você está sendo obediente, porque você está sendo ordenado, porque ele está falando com você e você está escutando ele. Então ele não precisa ficar gritando com você, né? Não precisa, não precisa. Às vezes grita no começo, porque às vezes a gente não está entendendo ainda, né? Mas a partir do momento que a gente vai identificando, que a gente vai reconhecendo Deus, né? O que ele está querendo falar com a gente, ele não vai precisar mais, né? Ele não precisa. Então aí vai também, mas assim, mas nós, por exemplo, eu tenho filha. Eu vejo uma desordem nela, eu não tenho, não falo mansinho com ela. Eu falo aquilo que é necessário falar para ela. Porque na hora ela pode ficar um pouco meio chateada, mas depois, no decorrer dos dias, eu vejo que aquilo ordenou a vida dela e ela ficou como? Em paz, né? Por isso que está falando aqui, né? Nosso pequeno mundo, mas é um mundo, é família, parente, amigo, ele serve para nós produzir esses atos mesmo na divina vontade, porque tudo isso é atos na divina vontade, né? Que Deus coloca a situação na nossa vida para a gente fazer o ato de amor por Ele, né? Como filho, por Ele, porque esse ato, às vezes, esse ato que eu corrigi a minha filha, que eu fiz por amor a Deus,
E na divina vontade, não é só para minha filha, é por todos, né? É por todos. Por todas aquelas pessoas, aí ele manda o orvalho benéfico, né? Tudo aquilo que a gente conhece, né? Então, vamos continuar aqui. A alma. Então, vamos ver a nossa alma para Nossa Senhora. Linda mãe, ajude sua filha, ponha-me no mar da vontade divina. Cubra-me com as ondas do amor eterno, para que eu não veja nem sinta aquela vontade e o amor humanos. Então a gente percebe, né, que todos esses dias a nossa oração é de pedido, né? A alma pede para Nossa Senhora para nos colocar na divina vontade, né? Linda mãe, ajude a sua filha, ponha-me no mar da vontade divina. Cubra-me com as ondas do amor eterno, para que eu não veja nem sinta, né, aquela vontade e amor humanos, né? Então, para trocar, né, para a gente trocar e sentir o amor divino, né? Ponha-me no mar, nessa luz, né? Porque a vontade divina é só luz, 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 luz. Vamos para a folha diária. Hoje, para me honrar, você me perguntará todos os meus atos. Vamos prestar atenção aqui. Você me perguntará todos os meus atos, e você os fechará em seu coração, para sentir a força da vontade divina que reinou em mim, e então os oferecerá ao Altíssimo, para agradecê-lo por todos os ofícios que me confiaram salvar criaturas. Você me perguntará todos os meus atos, né? Vamos prestar bastante atenção. Jaculatória. Rainha da paz, deixe-me dar o beijo da paz da vontade divina. Rainha da paz, deixe-me dar o beijo da paz da vontade divina. Rainha da paz, deixe-me dar o beijo da paz da vontade divina. Então, terminando por hoje, né, estaremos, né, sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O 10º dia, que é o de amanhã, eu vou fazer na parte da manhã, para não ficar tão atrasado como hoje, tá? Eu já vou fazer na parte da manhã amanhã. Então, amém, Fiat.